Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos falar de um tema extremamente relevante, necessariamente atual. Nós vamos falar do colonialismo digital, mas nós vamos conversar sobre o que seria uma crítica, o que une a cultura hacker e o pensamento do Frantz Fanon. Então, para falar sobre isso, eu estou aqui com o Walter Lippold e o Davidson Faustino, que lançaram este livro recentemente. Está aí à disposição, foi pela Boitempo. É um livro espetacular. Eu agradeço, inclusive, aos nossos queridos autores que me convidaram para fazer aqui um prefácio. O Tarcísio Silva fez aqui, né, a chamada orelha do livro, e o texto é excepcional. Nós vamos conversar sobre essa questão aqui nesse episódio imperdível de hoje, mas antes eu vou aproveitar que eu estou com o livro aqui e vou falar que o Davidson, ele é doutor em Sociologia, professor do programa de pós-graduação em Serviço Social, que é da Unifesp, né, e também do Núcleo Reflexos de Palmares, da Unifesp, integra o Instituto Ama Psique e Negritude. É autor de livros e artigos sobre Frantz Fanon. Está aí. Obrigado, Davidson, pela sua presença. E o Walter Lippold, que está lá longe, está em Portugal agora, né? Então, o Walter é doutor em História, pesquisador da Universidade Federal Fluminense e do Núcleo Reflexos de Palmares, da Universidade Federal de São Paulo, dá aulas no curso Uniafro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do coletivo Fanon. Estamos aqui com fanonianos, hein, gente? Fiquem ligados. Então, para começar, vamos logo já perguntando, o que tem a ver a cultura hacker com o pensamento do Fanon quando você relaciona ambos com o colonialismo digital? Fala aí, Walter. Em primeiro lugar, muito obrigado, Sérgio, pelo convite. É uma grande honra e um grande prazer estar aqui no programa que eu sou fã, sempre acompanhando. Obrigado. Eu e o Davidson acompanhamos há muito tempo o programa e nos influenciou muito, né? Então, para nós é um momento único, assim, realmente especial. Essa conexão, essa interface entre o hackativismo e os estudos fanonianos, ele começa pela própria experiência do Fanon na Revolução Argelina. O Fanon, ele tem um livro chamado Sociologia de uma Revolução, em que, no segundo texto, ele desenvolve uma análise crítica do uso da tecnologia e da mídia no colonialismo francês e de como que as forças rebeldes revolucionárias que estavam lutando pela libertação nacional na Argélia, no norte da África, utilizaram essa mídia, jornal, zines e o rádio, a radiodifusão, que é a tecnologia que o Fanon vai se deter nesse texto. E nesse texto, o Fanon nos traz uma série de ensinamentos sobre descolonização da tecnologia, o uso do rádio, como que as forças rebeldes se apropriaram, aprenderam e reelaboraram não só a tecnologia em si, como também o conteúdo que era veiculado. Então, isso chamava muita atenção, porque em plenos anos 50, o Fanon já falava de guerra eletrônica, de jamming, de questões tecnológicas do rádio. E a Argélia foi um centro de organizações revolucionárias, porque lá estavam, depois da independência, os Panteras Negras dos Estados Unidos, estavam a Frelimo de Moçambique, o MPLA, o CNA de Mandela, da África do Sul, e também estavam exilados brasileiros da ditadura, exilados da ditadura do fascismo português, salazarismo, e também as rádios fervilhavam. Então, essa tecnologia da rádio, ela foi apropriada pela Revolução e começou a ser utilizada para a libertação do povo. E também outra coisa que nos chamava atenção é como que o povo das ciências humanas e como que muitas vezes os movimentos sociais não debatiam há 10, 20 anos atrás as questões tecnológicas. Sim. As questões do uso da internet, do uso das nascentes redes sociais, a questão do software livre, e isso nos trazia uma série de questionamentos. E com os anos Bolsonaro, a ascensão do bolsonarismo, a ascensão do Trump nos Estados Unidos, o uso da tecnopolítica em prol do fascismo, da extrema-direita, parece que as forças progressistas, os movimentos sociais começaram a dar uma importância maior.
Então, tem esse segundo nível, que era que existia uma desconexão, um abismo entre a tecnologia da indústria, da terceira fase da Revolução Industrial e da própria indústria 4.0 e os movimentos sociais, até mesmo uma certa ingenuidade, uma visão que essas big techs eram potências benevolentes. Então, não havia essa visão crítica. E um terceiro ponto era o seguinte, em aula nós notávamos muito que aquelas pessoas que tinham uma formação técnica ou tecnólogo não tinham acesso a uma reflexão das ciências humanas. E nós das ciências humanas, da história, da sociologia, enfim, de outras ciências ligadas às humanidades, não conhecíamos a história da tecnologia, a questão da tecnopolítica. Então, essa obra ela tenta construir uma ligação entre esses polos que estavam separados. A questão dos movimentos sociais, o uso da tecnologia, e a obra de Fanon, como nós já estudávamos Fanon e nos encontramos nossos caminhos, eu e o Davidson, por causa dos estudos fanonianos, nós pensamos, pô, mas o Fanon tem algo a dizer, e algo muito atual na sua obra, sobre o uso da tecnologia, a descolonização, a apropriação que os movimentos sociais poderiam fazer da tecnologia para usar em prol, né, de uma luta antirracista, anticapitalista, antimachista. Então, nesse sentido, é que nós fizemos essa tentativa de um diálogo, né, que compõe uma crítica hacker fanoniana. Muito bom, Davidson. Emenda aí. Também quero agradecer a oportunidade, né? E só lembrar que, no caso da Argélia, e por isso que o Fanon foi muito caro na análise dessa questão, é que, num primeiro momento, quando os revolucionários percebem que o colonialismo se utilizava da tecnologia para ampliar o poder de dominação, a primeira reação deles foi demonizar a tecnologia. E o Fanon vai propor o oposto, ele vai falar, não, a gente tem que hackear a tecnologia e colocá-la a serviço dos movimentos sociais, a serviço da luta, né? E essa virada foi decisiva, porque quando os revolucionários tomam conta dos programas de rádio, começam a difundir as mensagens da revolução, aí a voz da revolução chega, inclusive, a lugares que não havia chego antes, assim, né? Então, para nós isso é muito caro, porque no momento atual, para nós, o dilema não é tanto um dilema das redes, tipo, usar ou não usar as redes, mas é mais um dilema de sob qual perspectiva a gente usa ou a gente disputa as tecnologias atualmente existentes numa perspectiva de transformação social, de justiça, né? Então, para nós, o Fanon é muito interessante, é muito caro, é muito precioso. Ele é lido como um autor antirracista, que de fato é, Sim. mas a nossa aposta é que ele tem muito a contribuir para os estudos sobre tecnologia e sociedade, justamente por conta dessa rebeldia, né? Que, ao nosso ver, reencontra o espírito do hackerativismo mesmo, raiz, no sentido de uma subversão, mas ao mesmo tempo de um uso subversivo dessas tecnologias, né? Porque agora, continuando o que vocês estão falando, me vem a seguinte questão, porque por Fanon, né, ele dizia que o poder colonial pode ter sido derrotado, pode ter ocorrido a independência nacional, mas que as suas raízes, a colonialidade, as estruturas de poder, elas permaneciam, né? Então, veja, como que vocês veem no digital essas estruturas de poder? Porque eu pergunto isso pelo seguinte, eu estava até conversando com vários ativistas e eles utilizam o WhatsApp muitas vezes para fazer nas favelas, denunciar quando está chegando uma agressão policial, quando está... Mas veja, que vocês que escreveram esse livro refletindo sobre isso, não falta aí uma tentativa de se tornar independente dessas plataformas? O que vocês veem? Que simplesmente o uso no terreno delas, no terreno da Big Tech, no Facebook, no Instagram, no TikTok agora, isso não é... Na verdade, não nos coloca sob controle, ou o hackeamento passa pela utilização disso? Vocês, o que vocês pensam agora sobre isso? Ao nosso ver, em primeiro lugar, né, a gente tenta argumentar que há sim uma continuidade, né, de uma configuração colonialista
o velho colonialismo, o colonialismo histórico, ele deixa marcas numa divisão internacional do trabalho, numa divisão internacional do poder, uma distribuição desigual do poder entre as grandes corporações e países que são meros consumidores e fornecedores de matéria-prima. Acho que tem uma primeira instância que passa por aí, mas uma segunda é, sim, uma certa colonização da vida e da política pela lógica do Big Data e especialmente pelas Big Techs, né? Então, quando a gente defende um hackeamento das tecnologias, não é necessariamente um hackeamento das grandes plataformas. É se apropriar das tecnologias digitais e construir alternativas às grandes plataformas, alternativas de comunicação, mas também de difusão de informação, mas também de comunicação segura, mas também de produção e, sobretudo, de criação de novos designs, né? Porque o próprio desenho tecnológico das grandes plataformas, ele é pensado para ampliar esse poder colonial, essa dimensão colonial, essa dimensão mercadificadora das relações, né? Então, hackear não é abrir um perfil, não tem problema também, abrimos também, mas é perder a inocência, inclusive com o fato de que uma das características desse processo de colonização de dados inclusive, capturar a rebeldia e convertê-la num novo produto, numa nova mercadoria, né? Então, também a gente tem que alertar o quanto que tem havido uma captura, né? A gente chama isso de uma acumulação primitiva de dados, mas que passa também, inclusive, pela captura da rebeldia, da produção de conteúdo militante, a partir da lógica da mercadoria, né? Então, hackear não é abrir um perfil necessariamente, mas é se apropriar desse debate e pensar como que a gente pode colocar o conhecimento humano, né? Porque a internet, embora as big techs elas se apropriam de algo que é produzido colaborativamente, né? Sim. Então, a grande pergunta é essa: como colocar esses saberes a serviço das lutas? E isso implica uma ruptura que está para além da própria internet. Isso implica recolocar as lutas no centro do debate e aí pensar, sim, qual é o lugar da tecnologia no interior delas, né? Mas não é necessariamente ceder a essa captura mesmo que as Big Techs têm feito, inclusive naquilo que a gente tem de mais rebelde, né? Sem dúvida. Agora, por exemplo, vocês fizeram um trabalho que mostra aonde você tem os elementos de colonialidade, né, no digital. Por exemplo, um deles é nas cidades, né? As cidades hoje, por mais que muitas pessoas falem que não usam tecnologias de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, mas elas podem não saber, mas elas estão submetidas a uma coleta de dados e uma modulação, muitas vezes, de comportamento, porque elas estão usando uma série de aparatos e estão sendo vigiadas por esses aparatos. E aí, Walter, como que você vê essa ideia hoje que está muito forte de que as tecnologias elas são extremamente saudáveis e úteis para gerir as cidades, né? Vocês tratam disso no livro. Qual é a perspectiva que essa visão hacker fanoniana traz para as cidades inteligentes? Essa perspectiva ela é muito crítica, principalmente do uso do reconhecimento facial, né, que nos leva cada vez mais ao vigilantismo digital em massa. Esse fenômeno que pela primeira vez apareceu de modo amplo com o escândalo Snowden, o projeto PRISM, e que cada vez mais se torna refinado, não só em termos de software, mas também de hardware. E com o advento aí de uma internet das coisas, de uma smart house, smart cities, smart cidades, tudo smart, só que esse smart a gente tem que ter muito cuidado, porque é exatamente isso que é vendido. A tecnologia, ela é enviesada, a gente sabe disso, a tecnologia, inclusive no livro a gente trata da racialização codificada, nossos estudos partem do racismo algorítmico do professor Tarcísio Silva, e lá na obra nós trazemos esse tipo de empreendimento, exemplo Smart SP, né, onde tu tem, e aí veja você, né, traz a questão da tecnologia, ao mesmo tempo traz o velho colonialismo, a compartimentação,
que o Fanon fala tanto no Condenados da Terra, a cidade do colono e a cidade do colonizado, as diferenças, né? A cidade do colono, asfaltada, com todos os itens e bens do estado de bem-estar social, e na mesma cidade está o gueto. Está a cidade, a Medina, a Casbah, né? O bairro dos árabes, a cidade, o gueto negro, o apartheid. Então, todas essas formas de compartimentação que são racializadas, elas agora estão sendo inseridas dentro da tecnologia, do algoritmo, da IA. E é interessante porque é um mundo realmente onde a alta tecnologia convive com a mais baixa condição de vida. Nesse sentido, até traz um pouco do teor cyberpunk lá, né? Quer dizer, sim. Você tem uma tecnologia que deveria servir, e o próprio uso do Big Data, do Big Data, servir a questão humanista, ou enfim, o desenvolvimento humano, da saúde, mas por outro lado, tu tem exatamente ao contrário, tu tem o extrativismo em massa de dados, que a gente chamou de acumulação primitiva de dados, que é uma terra sem lei, e esses dados, como você mesmo fala, Sérgio, eles vão para data centers nos Estados Unidos, né, onde são processados. Então, nisso também reside um dos elementos do colonialismo digital, né, que está ligado à extração de minérios, está ligado ao monopólio das big techs, está ligado ao colonialismo de dados, e também tem essa ligação com a racialização digital, porque Fanon ensinou muito sobre essa ligação entre capitalismo, colonialismo e racismo, e isso se reproduz no mundo tecnológico. Você sabe que, Walter, eu já te passo, Davidson, é que essa questão, no ambiente das cidades, o digital, eu não sei se as pessoas estão percebendo, porque na época do Fanon não tinha essas câmeras de alta resolução ligadas a sistemas de detecção de imagens e, portanto, biometria em tempo real, né? Aquela pessoa tem 32% de chance de ser o Sérgio, então não é. Tem 90%, então vamos ficar de olho. Mas ela não serve só isso, né? Os sistemas de vigilância massiva digitais ligados à inteligência artificial servem para controlar as classes perigosas, né? Serve para controlar os marginalizados, serve para estar na boca das favelas, né? Para estar ali, ó, na entrada e na saída, né? Aí você fala, tudo bem, porque eu não moro na favela, né? Mas teve um pesquisador que mostrou que esses sistemas são tão perigosos que ele sabe dizer quando você dobra uma rua saindo do seu prédio e dobra de um lado em vez de ir para esse, ele sabe que você vai para tal lugar e não para tal lugar. Ou seja, porque as pessoas têm padrões de movimentação. E esse tipo de controle na verdade, uma classificação, serve a classificação social que serve, muitas vezes, a você criar barreiras invisíveis. Você tira ônibus do lugar, você impede que as pessoas... Como em Brasília, chega no fim de semana, você desaparecia com os ônibus, para as pessoas não poderem se locomover. Quer dizer, então, aí, Davidson, você veja, o racismo operado pelo digital, ele fica bem nítido no plano das cidades. Mas, além do que você vai comentar, que você tinha... Eu queria que depois você me falasse aonde você vê, e se você vê o racismo em outros planos desse processo de digitalização. Mas fala aí, Davidson. Perfeito, né? A principal questão é pensar uma relação direta entre encarceramento em massa e extrativismo de dados. Porque, por um lado, né, essa febre, hoje é uma febre, quase todos os municípios têm instalado equipamentos, câmeras de vigilância, né, com a ideia de que, com a falsa ideia de que isso oferece segurança, né, que também é algo que também não é provado. E aí a gente tem, né, um efeito imediato, é uma ampliação do encarceramento em massa da população negra, porque o próprio racismo algorítmico que faz com que o rosto negro tenha maior chance de passar por um falso positivo, né, de ser mal codificado por um dado que é pensado para um rosto branco, né, o Fanon falava do branco como universal, e esse problema ele se reflete também nas tecnologias digitais e nas tecnologias de reconhecimento facial, né,
Então, por um lado, você tem uma invisibilidade, o Tarcísio chama de o paradoxo da invisibilidade e da supervisibilidade, porque o negro é invisível no momento do design tecnológico, mas ele fica hipervisível para as políticas de segurança pública, né? Então, isso resulta, e já tem dados mostrando, no maior encarceramento da população negra. Mas esse encarceramento, ele está a serviço de algo por detrás, que é, por um lado, um vigilantismo, né? Um controle maior sobre toda a sociedade, mas, por outro lado, também ele está a serviço de técnicas de extração massiva de dados. Porque essas empresas que oferecem serviço para essas prefeituras, elas coletam esses dados biométricos e não há um amplo debate, não há um debate transparente sobre o que se faz com esse dado, para onde ele vai, qual a função dele, né? E quando a gente estuda o extrativismo de dados, né, e isso que a gente chama no livro de acumulação primitiva de dados, vale tudo, na corrida pelo dado vale tudo, né? É como se fosse a serra pelada, só que os nus somos nós estamos nus, e tudo que a gente faz, não há mais diferença entre o público e o privado, tudo que a gente faz passa a ser capturado para ofertar esses dados para um mercado onde o dado passa a ser uma matéria-prima, né? Com todas as diferenças, mas ele passa a ter valor de matéria-prima. Então, é importante relacionar também esse racismo algoritmo que está presente no dispositivo de reconhecimento facial com essa busca também por captura de dados. Esses fenômenos não estão separados. Acho que essa é uma primeira coisa. Uma segunda coisa que eu ia falar é que as chamadas cidades inteligentes, as casas inteligentes, elas têm, por um lado, né, elas facilitam esse extrativismo de dados, elas facilitam essa acumulação primitiva de dados, mas, por outro lado, elas também permitem uma certa sincronização dos tempos e espaços sociais de acordo com as necessidades do capitalismo. Então, esse é um ponto também para a gente pensar, e para nós o estudo da professora Terezinha Ferrari foi fundamental, porque a sugestão dela é que, desde a terceira revolução técnico-científica e a robótica, a automatização e principalmente a internet, agora a gente tem uma sincronização de unidades produtivas que transferem uma disputa que antes só ocorria dentro da fábrica para fora da fábrica. Disputar o espaço urbano é também disputar espaços produtivos, uma vez que as fábricas estão todas conectadas, né? Um celular, ele usa ouro extraído ilegalmente do garimpo nas terras Yanomamis, ele usa tandalita do Congo, ele usa ferro da China ou do Brasil, mas, ao mesmo tempo, a montagem, muitas vezes, ela é feita em vários países. E para isso ser possível, estou dando o exemplo do celular, mas a gente pode falar do carro, do fone de ouvido, de qualquer coisa. Para que isso seja possível, há uma disputa do ponto de vista da luta de classes, do capital no espaço urbano. O espaço urbano passa a ser disputado porque ele vai influenciar diretamente no tempo de rotação do capital, né? Então, isso é possível porque há uma sincronização digitalizada dos processos produtivos, né? E por isso que a Terezinha chama de fabricalização da cidade. Agora, o terceiro elemento da pergunta, né, tem a ver com aquilo que o Tarcísio vem estudando, a Joy Bolawini também, né, e a Bianca Kremer, e uma série de estudiosos vem mostrando o quanto que o racismo ele atravessa os designs tecnológicos dos produtos da terceira e da quarta revolução técnico-científica, né? Aliás, das nossas inspirações para esse trabalho foi o trabalho do professor Ivo Queiroz, que, aliás, é a primeira tese sobre o Francis Fanon no Brasil, e ele escreve a tese lá a partir da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, e o título da tese dele era Francis Fanon e os Horizontes Coloniais da Tecnologia. E aí ele vai discutir o quanto que o colonialismo, né, a colonialidade vão interferir na própria concepção, não é só no uso. A própria concepção tecnológica, o próprio desenho tecnológico, ele é atravessado por uma lógica racializada, né, que tem como consequência, e aí depois foram surgindo outros estudos mostrando vieses de gênero também, vieses sexuais, regionais e religiosos, né? Mas é interessante pensar, né, e acho que isso é o ponto que o debate traz, o quanto que as tecnologias elas refletem as relações de poder de uma dada época, e isso implica necessariamente, ao pensar a tecnologia, implica a necessidade de pensar o racismo, pensar o sexismo, pensar a transfobia, porque elas vão atravessar a construção
dessas tecnologias, elas vão resultar em exclusão e morte. Porque a gente está falando, quando a gente Claro. estuda, olha para o mundo contemporâneo, né, a gente vê também uma distribuição desigual dos efeitos nocivos desse processo, né? Então, o racismo ele aparece aqui em vários aspectos. Aparece, inclusive, né, algo que a gente chama no nosso texto, ironicamente, de fardo do nerd branco. Porque, assim como tinha o fardo do homem branco, né, aquela ideia de que, bom, é o dever da Europa levar a civilização para o resto do mundo, a gente tem visto uma certa exploração da miséria e do próprio colonialismo digital de uma forma racializada, né? Então, você tem a Starlink colocando antenas na Amazônia, por exemplo, e todo mundo fala, nossa, que bonito, eles estão levando sinal de internet para comunidades indígenas. E aí depois você descobre que, na verdade, o sinal era para os garimpeiros. Mas o discurso é o discurso benevolente, né? Isso lembra muito as táticas imperialistas e missionárias, a missão civilizadora francesa ou inglesa no continente africano, né? Então, há um fardo do nerd branco que está Olha, presente nessas grandes corporações. isso liga muito com o imperialismo, né? Você não vê nenhuma Isso é a versão contemporânea do imperialismo. nenhuma potência imperialista invade um outro país e extrai riquezas desse modo, né? Sempre em defesa de um ideal nobre, né? Sempre. Então, você sempre está defendendo a liberdade, a democracia, o direito dos povos. Você pode ver, esse discurso é um discurso bastante cínico, né? Mas presente já há algum tempo, né? É bem curioso isso. Agora, eu queria voltar a um ponto que você levantou aqui agora mesmo, que você estava falando que a produção hoje, né, a geração de riqueza, ela está para além da fábrica, né? Nós estamos numa sociedade informacional, uma sociedade onde os dados e o digital e suas infraestruturas são vitais, né? São tecnologias da informação, né? E isso, de certa maneira, me lembra de umas passagens do texto de vocês que traz a ideia do Grundrisse, a ideia do intelecto geral, a ideia de que você cria riqueza agora, não só dentro da empresa. Então, você tem uma, vamos dizer assim, uma sinergia que gera riqueza, né, no ambiente que as pessoas convivem. Né? Então, é muito curioso. Isso me lembra também um cara que muitas pessoas falam, não posso falar, que é o André Gorz. O André Gorz, ele tem um livro, um imaterial, que ele diz, olha, a riqueza está sendo gerada lá, por todo mundo. E, portanto, ele vai justificar, na verdade, que todo mundo devia ganhar e ter um tempo livre de trabalho, porque todo mundo contribui para a produção de riqueza hoje. A produção de riqueza, o capitalismo, bom, entrou até dentro do lar das pessoas, enfim. Vocês acham que se a gente está numa situação onde existe um intelecto geral, quem é ou quais são as forças que devemos mobilizar para destruir o capital ou para superá-lo? Essa é uma questão que você fala, pô, eu não escrevi sobre isso, tudo bem, mas é uma curiosidade do nosso podcast aqui. E aí? É uma ótima pergunta, né? Acho que tem várias camadas. Uma delas tem a ver com o debate que o André Gorz levanta, né? E também outros autores da geração dele, que eles estão olhando o impacto da terceira revolução técnico-científica no processo produtivo, e eles percebem que você tem uma diminuição do valor produzido, porque quanto mais tecnologia, menor o valor, né? Esse é um cálculo que o Marx cria lá, ele chama Sim. a lei tendencial da taxa da queda de lucro, né? E aí a sugestão do André Gorz é que talvez a gente entraria num momento de crise do trabalho, porque agora o valor ele é tão menor que talvez as formas de acumulação de riqueza eles estão em outro lugar. A nossa hipótese vai para um outro caminho, apesar de a gente ser muito influenciado por esse debate, mas a gente está muito influenciado mais, sobretudo, pela proposta da Terezinha Ferrari, que qual é a sugestão dela? Que a gente Boa. acho que é quente, assim, como hipótese, né? Mas é óbvio que o debate está aberto.
é que a terceira revolução técnico-científica ela permite transferir frações do processo produtivo para fora da fábrica. Então, não é necessariamente o fim do trabalho produtivo e nem o fim do trabalho, mas é a transferência de frações de partes do processo produtivo para fora da fábrica. Isso implica, por isso que ela chama o livro dela de fabricalização da cidade. A nossa hipótese é que a Web 4.0 ela permite agora não só essa transferência de frações do processo produtivo para fora da fábrica, como também frações do processo produtivo para dentro da vida privada, para casa. O usuário comum é constantemente convocado a participar do processo produtivo e, portanto, de valorização do valor, né? Então, só para dar um exemplo, o ChatGPT, quando ele é lançado, você tem uma versão gratuita, onde as pessoas podem testar, mas você tem ali algo que é um programador que faz, que é o feedback. Você tem um joinha para cima, joinha para baixo e gerar outra resposta. O simples uso e depois o feedback que o usuário comum dá, ele tem efeito para fins de ponderação do próprio Claro, dá sistema uma... operacional. Então, ele participa do aperfeiçoamento, ele participa da produção, da transformação daquele aplicativo, embora ele não seja um trabalhador pago, propriamente dito, né? Então, a nossa hipótese não ela vai na contramão de uma ideia de um fim do trabalho, mas ao contrário, ela vai na direção de uma partilha do trabalho não pago para frações, tanto daquilo que antes era visto como circulação, quanto aquilo que era visto como consumo, mas que também passam a ser convocados em alguns momentos a participar do processo produtivo, né? E isso cria questões para o que vem depois, né? Porque o Marx também, lá no capítulo 25 do Capital, ele tem uma hora que ele fala em proletariado, depois ele fala, mas tem algo que está além do proletariado, que ele chama de massa do povo, que aí ele está pensando não só o cara que está dentro da fábrica, mas o sem, todo mundo quer o sem terra, o sem teto, o sem perspectiva, o sem herança, o sem Precarizado hoje. precarizado. De certa forma, esse processo de fabricalização da cidade e de fabricalização da vida privada coloca esse 100 no centro, no olho do furacão, inclusive produtivo, porque agora, se essa fábrica transbordou para fora, a fabricalização ela está para fora, então qualquer coisa que acontece, qualquer luta social que acontece, uma barricada na Via Anchieta por moradia, ela passa a ter interferência no fluxo de circulação que a Anchieta leva a mercadoria para o Porto de Santos. Então, talvez a gente esteja mais o capital esteja mais vulnerável ainda, embora como não há uma perspectiva de superação, então essa violência se volta contra nós, né? Mas de certa forma, eu acho que agora mais do que antes, mais do que foi no século XX, a gente precisa largar as concepções de luta de classe, porque elas não estão só dentro da fábrica, Então, elas estão na sociedade como vou aproveitar esse final seu para perguntar para o Walter o seguinte: olha, a questão da classe é extremamente complexa, né? Porque eu não saberia definir os funcionários do Google. Eu não vou chamá-los de proletário porque não são. Eu não vou chamar de operários especializados porque não são, apesar que tem operários especializados nos data centers, né? Mas é preciso enfrentar esse problema, Walter, porque isso já levou o Antônio Negri a falar que a multidão substituiria a classe operária como sujeito histórico. E, na verdade, a multidão é algo que não tem nem existência permanente. É meio complicado você falar que uma multidão é um sujeito, ele é um sujeito específico do acontecimento, isso eu concordo, mas não de um processo de enfrentamento de um sistema que tem interesses consolidados. Agora, o problema da classe é um problema, e aí, Walter, o problema dos serviços, vocês não usam esse termo, mas eu uso, porque Sim. a gente está falando não de produção fabril. É óbvio que você precisa de um metal para fazer um celular, mas o custo do metal é infinitamente menor do que a camada de software que está dentro do aparelho. Aí você fala, os pagamentos feitos, o valor gerado foi feito no software. Sem o metal, não funciona. Mas, repare o que está acontecendo. Então, como é que você vai
nomear essa situação? Né? Como que você vai trabalhar? Porque quando você já fala colonialismo digital, vocês estão colocando peso no digital. E o digital, o que que é o digital? É a conversão dos símbolos em dígitos. Isso é o digital. Então, e aí, como é que você equaciona esse caminho que o Davidson já apontou e é difícil de trilhar? Eu Nós estaria já... no mato sem cachorro. Dá só um pouquinho, meu microfone aqui deu um... Nós dialogamos muito, de modo crítico, com vários autores e autoras, entre eles o próprio Negri. Dialogamos com Byung-Chul Han, com a questão da psicopolítica, né? Dialogamos com o Bifo, a questão do cybertempo, do cyberespaço, a questão do cognitariado. Nós tentamos analisar essa dinâmica de classes, perguntando, existe um cognitariado, um infoproletariado, a questão da própria precariado, que nós também tratamos muito, porque ela é muito importante na plataformização da economia, uberização, a dita acumulação flexível, né, que na verdade esconde a palavra precarização, e com isso também analisamos algo que a gente não falou aqui, mas que é extremamente importante, que é essa ideologia do empreendedorismo, que é a ideologia californiana das big techs, que chega, inclusive, nas redes escolares hoje, através do coach, através da pedagogia corporativa, de institutos ligados a empresas privadas que estão despejando isso na escola pública. Né? Materiais, eu sou professor, nós somos professores aqui, materiais, né? Manuais didáticos, tudo, formação de professores, e isso é um outro ponto. Agora, ainda sobre essa questão da fabricalização da cidade, né, e do intelecto geral, tem uma coisa importante falar, que nós pegamos muita coisa aí da pedagogia hacker, e juntando esses dois pontos, tanto da educação quanto da pedagogia e da fabricalização da cidade, nós vemos o seguinte: há uma espécie de colonização dessa pedagogia hacker, porque hoje em dia se fala muito em metodologias ativas, fala-se muito em vamos criar uma nova escola, e eu tenho notado que esse potencial do hackativismo, da produção colaborativa, né, do coletivismo, porque ela tem sido apropriada e tem sido colonizada, porque, em geral, a visão que se tem do hacker é aquela visão da ideologia californiana, é um sujeito que faz por si mesmo, do it yourself, né, com o seu capuz lá, ele muda o mundo sozinho. E essa imagem é muito forte na mídia, na cultura pop, etc., do hacker, e de certa forma está carregada dessa ideologia. O que é essa ideologia? Essa ideologia, ela é uma ideologia que, ela tem uma visão liberal, ela tem uma visão tecnotópica, quer dizer, uma visão que a tecnologia em si, ela vai redimir todos os problemas e contradições da humanidade. Sim. E ela tem, por fim, algo que é o mais estranho assim, para nós, que é essa pitada de tendências anti-autoritárias de São Francisco. É uma amálgama entre o Yuppie e o hippie. Seria a ideologia, e conforme o Barbrook e o Cameron, né, que o Léo Foleta lá nos trouxe aí, o clássico, né, a ideologia californiana. Mas, e por fim, ainda sobre essa questão que envolve a fabricalização da cidade, a questão do valor, a questão da esfera da circulação, da esfera da produção, nós fomos ao Dantas, que é a questão, esse elemento do valor da informação. Foi uma obra que apareceu para nós depois da primeira edição, a gente fez um estudo dela, e a partir disso foi interessante, porque ele trabalha com a questão da cibernética, né? Ele trabalha e afirmando o quê? Que o valor sempre esteve atrelado com a informação, nunca ocorreu. Não é agora que a informação, digamos, está dominando o valor. Só que, antigamente, a informação era analógica. Só que existiu sempre essa compreensão de que só pode ocorrer, né, a produção e a circulação com informação. Então, é nesse sentido que nós também defendemos a proposta do Dantas, conversando com a Ferrari, com a professora Terezinha. Mas, sim, nós dialogamos muito com o Negri, com o Bifo, com todo esse povo aí que traz essas perspectivas. Trouxemos alguns pontos interessantes para nossa obra, mas também fizemos certas críticas, né? O Byung-Chul Han, ele diz que a luta de classe está evanescendo e está sendo internalizada no empresário de si, né? Ele fala lá que valor de uso e valor de troca estariam, digamos, que as fronteiras estariam muito tênues hoje, né? Então a gente faz essa discussão crítica, né? No psicopolítica, e enfim, né? Nós tentamos dialogar de um modo respeitoso, mas fazendo aquelas críticas, porque a nossa levada, a nossa onda mesmo, é a fabricalização da cidade, e esse texto do Dantas também, o valor da informação.
Entendo. Então, a questão do valor, vocês trabalham como algo que você tem fragmentos dispersos pela cidade sendo carregados, sendo produzidos, e não como uma crise da teoria do valor. Uma vez que o valor ele não depende mais exclusivamente do humano. Como diz o Dyer Whitford em Human Power, tirando de um trecho do Marx, esse poder é um poder que é o trabalho objetivado. Quando você reduz a possibilidade do trabalho humano e aumenta o trabalho objetivado. Isso para vocês não é relevante no debate das classes e da superação do capital? Ou vocês ainda têm... como que vocês veem isso? Não, para nós é relevante, né? Uma das questões que o Marx aponta lá no Capital é a noção de composição orgânica do capital, que é a proporção entre o trabalho objetivado, máquina, e o trabalho humano, né? O Sim. grande problema é que o valor, ele advém do trabalho humano, né? A máquina, nos termos marxistas, não transfere, quer dizer, ela só transfere valor, E mas não ela não gera novo valor, né? Então, quanto mais máquina, menos trabalho humano, menos valor, né? Em linhas mais resumidas. só um pequeno para você continuar, Davidson. A rigor, o Google não cria valor. Exato. A rigor, mas é aqui que a gente queria lançar algumas hipóteses hipóteses de pesquisa para serem aprofundadas, inclusive, né? Porque então, por um lado, há alterações substantivas e relevantes, sim, na composição orgânica do capital e, portanto, na diminuição do mais valor relativo, né? Para usar um termo técnico, não sei se os ouvintes vão acompanhar, mas assim, quanto mais tecnologia mais perto da crise o capital chega e isso tem impacto para o trabalho, isso expulsa gente, trabalho vivo, né? Expulsa pessoas das unidades produtivas e ao mesmo tempo, cria um impasse, porque agora cada peça individual ela vale muito menos do que valia antes. Então, a riqueza ela passa a depender de outros meios. Essa é a tese do Gores, de certa forma, não só do Gores, né? Não, De toda a equipe do trabalho imaterial, de certa forma, né? E para nós isso é relevante, mas é que a gente acha que isso não explica tudo. Uma vez que esse processo ele é um processo tendencial e não absoluto, então a gente está numa tendência de diminuição do valor, mas essa tendência ela não pode ser total, porque o dia que ela for total, o capitalismo, como a gente conhece, ele vira outra coisa e ele não virou. Aliás, a nossa hipótese é que o transbordamento de unidades produtivas para além da fábrica. Então, isso implica uma atualização do valor e não necessariamente uma crise do valor. Isso não significa necessariamente que, por exemplo, né, se a gente pensar o Google, ou se a gente pensar a Microsoft, por exemplo, o valor da Microsoft não está na exploração direta ou pelo menos a riqueza, vamos falar em termos mais palpáveis. A riqueza da Microsoft não está necessariamente na exploração direta do cara que programou o Windows. A riqueza ela está na renda, porque é um bem intangível que pode ser copiado infinitas vezes e quanto mais for copiado, maior a renda, porque eles cobram um pedágio para o acesso. Então, você tem aqui uma outra natureza de ampliação da riqueza, que não é aquela direta que a gente via, que o Marx está trabalhando lá no século XIX, diretamente, porque a gente está falando de uma outra natureza de coisa. A nossa divergência é em dizer que essa coisa é imaterial, porque para nós o digital ele é material, mas ele tem uma natureza própria, que é essa natureza intangível, mas ele é material tanto porque ele depende, né? Não há software sem hardware, ele depende de uma infraestrutura objetiva, mas ele próprio, ele tem uma natureza objetiva que tem que respeitar as leis da física. Os dados, eles codificam informações em números, mas os números, eles são o quê? São códigos binários, são pulsação em intervalo, que precisa ser armazenado em algum lugar por um certo tempo, que ocupa um certo lugar no espaço e que para ele ser possível, alguém precisa transformá-lo, né? Então, a gente cria um conteúdo que vai para o Spotify ou para o YouTube, porque alguém transformou determinadas frequências de eletricidade em pulsações que são codificáveis em imagens. Então, há um processo de transformação da natureza aqui.
embora seja uma natureza intangível, embora possa ser replicada infinitas vezes. E aqui sim o debate do intelecto geral ele é interessante, porque o que a gente vai ter que antes, no século XIX, não era relevante e agora mas o Marx já falava disso, quando ele fala da renda, lá no livro 3 do Capital, é que agora você pode cobrar, você monopoliza o mercado e você pode colocar o primeiro preço que você quiser e segundo que o acesso ele passa a ser pedagiado, né? Então, boa parte da riqueza vem daqui, mas isso não significa que essa riqueza foi gerada do nada. Essa riqueza, Mas, ela também é produzida nesse circuito de produção, mas você tem deslocamentos dos circuitos de novas riquezas para valorização. Então, nem tudo que está no valor da Microsoft vem da produção, porque ela é capturada, ela é transferida de processos produtivos que estão em circulação, e o mercado financeiro favorece isso. Mas isso não significa que gera valor na circulação, propriamente dito. O que significa é que não há produção sem circulação, e que a circulação, cada vez mais, passa a ser marcada por momentos de transformação da materialidade, portanto, momentos produtivos. só passar para vocês, dar uma visão da onde está o problema que eu vejo do valor, para reforçar esse debate. Só tem sentido falar em valor se a gente for falar em quem cria a riqueza. Do contrário, não tem sentido. Sabe por quê? Porque riqueza tem antes do capitalismo. Então, a sociedade fenícia não tinha capital, mas tinha lucro. Por quê? Porque eu vendia algo que eu comprei por 10 por 20, aí eu tinha um lucro de 10. Não era de 10 porque eu tiraria os custos, ali ia dar um lucro de 2, de 3, ou mesmo venderia por 30, aí eu teria um lucro de 10. Enfim, na verdade, quando eu estou falando do valor, eu estou falando o seguinte, o que gera algo que é útil, né, o valor de troca, e a questão por um motivo concreto da industrialização, Marx falou que o valor era feito na esfera da produção. Agora, o valor, então, não pode ser feito pelo carinha que vendeu para o Bill Gates por $40 mil um software que ele fez em casa que chamava DOS. Ele vendeu por $40 mil. Ele fez sem ser explorado por ninguém. Ele fez sozinho e vendeu para o Bill Gates. Como que fica isso? Ele gerou o quê? Mas ele gerou algo que não foi feito dentro da fábrica, que aí é que está. Se você não considerar que é imaterial, você perde a riqueza. Por quê? Porque o que ele transferiu para o Bill Gates não foi a mídia, não foi o CD, nem tinha CD na época, não foi o disquete mole, esqueci o nome, não foi o disquete pequeno. Foi o quê? Foi o que tem dentro dele. O suporte é extremamente descartável, extremamente pouco importante. Se o importante é o conjunto do computador com o software, o conjunto da infraestrutura, o sinal luminoso do canhão de luz que joga. Agora, é mais ou menos como eu dizer, não existe importância no sonho, porque o sonho depende do humano. Não dá, porque o sonho é completamente material e ele só tem dentro de um humano, ou de um animal ou outro, mas a gente não tem muita certeza, porque não tem uma comunicação estabelecida, mas o humano sonha. E o sonho é completamente material, completamente gerador de efeitos. O sonho, sim, mas o dado Software, não. é digital e, portanto, intangível. Mas a gente está diferenciando intangível de imaterial, porque ele é intangível. Interessante. Qual é a diferença? Porque, Boa essa diferença. Diga para porque assim, primeiro para explicar para os ouvintes, né? Os bens tangíveis são as coisas físicas, né? O CD, o celular, uma pedra, um tijolo, é tangível. E ele tem uma certa legalidade física. Claro. Agora, o intangível, ele tem uma outra legalidade física, porque ele pode. Primeira questão, que isso tem efeito, estamos no capitalismo, que é a sociedade da troca. Primeira diferença do tangível para o intangível é que ele pode ser replicado infinitamente. E isso muda tudo na hora de calcular, porque eu posso produzir algo
que, ao ser replicado infinitamente, eu posso lucrar com isso, independente da quantidade do produto inicial. Então, isso me obriga a refazer os cálculos. Se eu estou pensando o cálculo do valor em torno de bens tangíveis, eu preciso de uma outra categoria. Agora, o que a gente não concorda é que o intangível seja imaterial, porque, diferente do Você sonho, conhece algum intangível que seja material sem ser, por exemplo, ou melhor, vou perguntar diferente. Você conhece algum imaterial que seja tangível? o imaterial que seja tangível. Sei lá, eu estou pensando alto aqui, porque você está falando, eu estou Não, pensando. porque o que eu tô propondo pensar é que há uma objetividade, tô pensando em termos hegelianos, né? O Hegel separa a Sim, sim. interioridade de exterioridade, a exterioridade ela é objetiva. O Ah, digital, entendi. ele tem uma objetividade, mas não é a mesma objetividade do cabo. A gente está Não falando é. de eletricidade, mas a eletricidade inclusive ela ocupa um lugar no tempo e no espaço. Eu preciso de vez em quando limpar o meu HD, porque esse bem Claro. intangível, ele tem limite. Aliás, toda a guerra hoje, China e Estados Unidos, passa pela luta por Semicondutor. condutores, exatamente porque a capacidade de a velocidade de processamento, e de distribuição, inclusive, ela tem que respeitar a lógica da física, um certo tempo e um certo espaço, né? Então, você sai da internet a cabo para a fibra ótica, da fibra ótica para a internet de satélite. Mas o ponto que eu estou chamando a atenção Sim. é que a gente só consegue comunicar porque há uma objetividade desse intangível. E é essa objetividade que é transformada, que é Sinal transformada no luminoso. sentido do trabalho, pelo, seja pelo programador, mas também pelo usuário. Essa é a nossa hipótese. Agora, a forma de lucro em torno disso é que é diferente do bem tangível, porque como esse bem pode ser compartilhado infinitas vezes, então, de onde vem o lucro da Google? Vem do pedágio que ela cobra pelas cópias. Então, aqui tem algo novo para a gente pensar que nos obriga a refazer os cálculos, nos obriga a repensar a dinâmica de acumulação de riqueza na sociedade contemporânea. Acho que esse é o ponto. Ao nomear isso como imaterial e comparar ao sonho, eu corro o risco de perder de vista a objetividade da coisa. Se não fosse objetivo, não tinha diferença se é o 3G, se é o 4G, se é o 5G, mas tem. Essa diferença está no centro do debate do colonialismo digital, porque a capacidade de transmissão ela muda tudo na corrida, né? Passou um filme agora na tela quente, que eram os caras que eles estavam conectando duas bolsas de valores na costa leste e na costa oeste dos Estados Unidos, e criar uma linha reta economizaria 1 segundo no tempo de transmissão, e isso deixaria Claro, os caras 1 milhão mais ricos, assim, milhões mais ricos. sem dúvida. Porque tempo de transmissão, ele joga peso, ele tem efeitos concretos. Mas por que eu estou insistindo nisso? Não pelo efeito, mas porque se ele não fosse material, não importava Não, os mas meios de propagação. entendi. É que você está vinculando a transmissão e o armazenamento ao conteúdo. O conhecimento não é material, mas você está dizendo que é. E eu Não, o acho que conhecimento é imaterial. O o conhecimento é imaterial. conhecimento transformado em dados, porque o dado é uma informação quantificada. Se ela Exato. é digitalizada ou não, hoje ela é digitalizada. E o Sim. digital, ele pode, ele carrega, são sinais são fundamentais. Perfeito. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu decoro uma instrução limitada, que é um software, eu consigo colocar ele em qualquer mídia, em qualquer outra área, inclusive na sua cabeça, se você tiver boa memória. Eu Sim. passo sem passar, vai passar pelo som, e o som é físico, vai passar sempre. Mas a questão é a remuneração, a criação, a velocidade, ela tem diferenciações com o mundo industrial? Tem, isso ninguém discute mais. Mas eu queria entender por que negar aquilo que não tem existência física como imaterial. Eu estou entendendo o que você está dizendo. É porque existem cabos onde esses elementos são distribuídos, e a guerra desses cabos é o que está acontecendo agora, é a guerra do 5G, mas também é a guerra do semicondutor, que é onde tem a velocidade de processamento.
processamento. Mas veja, por que essa guerra é feita no material e não no imaterial? É isso que eu ainda... Mas eu ainda não Porque a entendi. eletricidade é material. Não, eu A sei, eletroeletrônica... as ondas radioelétricas são materiais também. Exato. Agora, o que difere no digital é uma dada forma de processar essas ondas e arquivar essas informações. Então, óbvio que aí volto para o Hegel. Você não tem objetividade humana É, sem também subjetividade. Então, eu não estou negando que a não, informação... porque eu não sou nada hegeliano, agora que eu estou entendendo. Você está trazendo uma ideia hegeliana para um debate que o meu ponto eu diria até quase que uma positividade descritiva. Na Mas verdade, eu estou agora eu provocando... entendi, eu entendi. Mas, na verdade, eu estou provocando uma reflexão sobre a natureza das ondas eletromagnéticas. Elas são entidades materiais Não, que isso estão subordinadas às leis da física e que o seu processamento implica, inclusive o processamento e armazenamento, implica uma transformação material da natureza. Então, a informação não anula a materialidade objetiva dessa instância. Então, há uma dada transformação, ainda que ela seja codificada. Esse é o ponto que talvez... Agora, o central, mas isso não muda o central do debate. O central que é o que você coloca. De fato, as tecnologias digitais permitem novas formas de acumulação. E aí sim, e aí eu tô dizendo que entendi. a renda a partir do pedágio dessa... primeiro, uma privatização do general intelecto, do intelecto geral. Segundo, depois da privatização, uma cobrança de pedágio a partir da replicação ela tem mais peso para a fonte de receita das empresas do que a própria exploração direta. E isso abre um conjunto de perguntas novas que a gente precisa fazer, que não dá só para olhar para o século XIX. Eu acho que isso a gente tem acordo, né? A divergência é em colocar esse processo digital como se ele fosse imaterial. Se fosse assim, não teria importância o tipo de infraestrutura de transmissão e processamento, e é o contrário, né? É que tem importância o tipo de infraestrutura. É que você tira como decorrência não ter. Fala, Walter. Não, a nossa visão é a seguinte, nós não negamos, eu penso sempre na questão do hardware e do software, né? Sim. O Marx lá, ele usou muito a metáfora da base material e da superestrutura, é uma metáfora, não são conceitos. O pessoal às vezes toma como conceito. E a gente poderia usar essa metáfora para esse debate, né? E nossa concepção é que sim, da materialidade é a origem desse processo, assim como o software ele só pode ser rodado no hardware, mas aí chega no momento que o software pode emular hardware, Arduino, por exemplo. Chega um momento que o software ele pode fazer um overclock. Tu pode pegar o teu processador e transformar ele, turbinar o processador, o hardware ele responde ao software. Então nós não temos uma visão mecanicista assim de que há uma reflexologia, né? Tipo, não, há uma origem da materialidade e a partir de certo momento há uma interação com certa autonomia desses softwares. Inclusive, depois que o software ele está rodando no hardware, ele vai influenciar no hardware. Isso acontece de certa forma na história, né? Quer dizer, se a gente for pensar em termos de hardware e software na história, o hardware capitalista só pôde se efetivar com um software religioso novo, por exemplo, o protestantismo. Né? E depois que o protestantismo ele rodou no hardware capitalista, ele azeitou a acumulação e aí não era mais pecado, né? Lucrar e usura. Eu posso dormir tranquilo como cristão, posso ter meu banco. E esse software, digamos assim, social, ou uma superestrutura, como Marx chamou, ele fez o hardware girar muito melhor. Então, nós não negamos essa questão do imaterial. O que nós trazemos é que existe essa origem e essa conexão, mas estamos cheios de dúvidas e questões, porque o livro ele suscitou essas questões. Né? Então, para nós é muito bom o debate e cada vez mais a gente quer aprofundar. Não, o livro, esse debate aqui é um debate que está no livro, efetivamente, muito bom, com outras coisas que não dá para... A gente só tratou de 3 questõezinhas aqui, porque as questões elas são muito complexas e que eu aconselho que todas e todos, vejam aqui o livro, Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, porque tem ainda a discussão da colonialidade, que a gente só passou, tem a discussão que a gente entrou um pouco só, do valor, da produção de riqueza das classes sociais. É preciso
construir a divisão das classes dentro dessa nova divisão internacional do trabalho. Nós falamos um pitadinha de cidade inteligente, não falamos da educação, não falamos de um monte de coisa. Enfim, gente, é o seguinte, mas deu mais de 1 hora, eu não posso continuar, porque senão os caras já vão me detonar. Eu, por mim, ficava discutindo, mas eu não posso. Ótimo. Eu agradeço. Obrigado. Eu agradeço infinitamente. Você vê que que tem questões extremamente importantes para a gente discutir, e a gente marca uma nova para discutir pontos, porque se for para discutir tudo, não dá nem tempo da gente ir argumentar. Mas eu quero agradecer imensamente vocês têm as palavras finais aí, antes da gente fechar. Vamos lá. Obrigado, Sérgio, muito obrigado pelo convite, pelo debate aqui, é isso que nós queremos, a gente quer que o livro circule, que traga o debate, a crítica, que seja refutado, que seja detonado, porque é isso que a gente quer, é isso que nos move, realmente a circulação de ideias, trazer essa conexão entre os estudos fanonianos, o hackativismo, e que principalmente isso vá para a academia, seja discutido, mas que chegue no movimento social. E aí um salve para o pessoal do Núcleo de Tecnologia da MTST, grande salve para vocês aí que, pô, é isso que a gente quer ver, entendeu? Clubes hackers, hackerspace, laboratório de periferia no movimento social. É tudo que a gente quer. É isso que a gente defende no último capítulo do livro, trazendo a questão da pedagogia hacker, do hackativismo, né? Se apropriar da tecnologia, divulgação científica num mar de desinformação, de fake news que a gente vive, toda essa tecnopolítica. Então é isso. Agradecer muito e obrigado também pela apresentação do livro. Um grande abraço aí. Muito legal. Davidson, com a palavra. Valeu, gente. Eu agradeço muito pela oportunidade. Vamos seguir trocando. Acho que a gente tem muito o que conversar. E é isso. Critiquem, comentem. Vamos construir juntos. Acho que a gente tem muita pergunta a fazer. Talvez as respostas não estejam dadas, mas a gente precisa refazer as perguntas, né? Então, obrigado por essa oportunidade e sigamos aí. Eu que agradeço. Muito legal. E fique ligado todas e todos aí no próximo Tecnopolítica.